Muito bem. Eu gostaria de falar sobre o princípio do Evangelho, o princípio da salvação, da proposta de Deus para nós. A Bíblia fala que Jesus, ele se batizou nas águas. E aí, às vezes, a gente pensa que o batismo de Jesus não tem importância, que não tem muito significado, que Jesus se batizou para dar exemplo, né, para nós, que o batismo de Jesus, ele se batizou para a gente seguir esse exemplo também, se batizar também nas águas, mas eu venho aqui, através desse vídeo, dizer para vocês que o batismo de Jesus é algo tão profundo, que se você não sabe, então nós vamos agora falar sobre isso. Então, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele foi até João Batista para ser batizado nas águas. Só que João Batista, ele pregava para as pessoas se batizarem nas águas, as pessoas que estavam no pecado. Tanto é que os fariseus vinham até ele para se batizar, e João Batista dizia: quem vos induziu? Quem vos disse que vocês estão fora da ira de Deus? Quer dizer, João Batista não batizava porque eles não estavam arrependidos de seus pecados. E ele até dizia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o batismo é para quem está arrependido dos seus pecados. É para as pessoas que se convertem, se arrependem dos seus pecados e vão e se batizam nas águas. Um ato de fé, um ato de entrega. Só que com Jesus foi diferente. Para quê? E por quê que o Senhor Jesus, ele se batizou? Para quê? Por quê? João Batista, quando Jesus veio se aproximando, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus chegou para se batizar e João Batista disse para ele: não, mas é eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Jesus deixa por agora que nós temos que cumprir a justiça. Nós temos que cumprir a justiça. E qual é a justiça de Deus? No caso do batismo nas águas, no caso em questão, naquele momento que Jesus estava ali com João Batista. Meus irmãos, quando no passado o povo de Israel, eles vinham, ofereciam a Deus ofertas, sacrifícios, bois, ovelhas, pombas, e etc, etc. Tinha um momento em que os sacerdotes, eles faziam o ritual com sangue para limpar
lavar o povo dos pecados, lavar o povo da iniquidade. Então, esses sacrifícios de animais serviam para cobrir o pecado do povo. Então Deus olhava para o povo e aquele sangue de animais cobria o pecado. Então o povo era santo, o povo era santificado, porque o sangue dos animais serviam como sacrifício para limpar o povo do pecado. E aí veio Jesus, veio o Senhor Jesus para ser o cordeiro, para ser o sacrifício único e perpétuo, para tirar todos os pecados da humanidade. O cordeiro que seria sacrificado, seu sangue seria derramado, ele seria morto, para quê? Para que a culpa dos pecados de todo o povo caísse sobre o cordeiro. Então, com Jesus aconteceu, e Deus deu o seu Filho unigênito para que esse ritual acontecesse. Então é justamente no batismo das águas de Jesus que aconteceu a apresentação do Cordeiro. Na verdade, Jesus ele se batizou nas águas para pegar todos os pecados da humanidade. O Cordeiro ali, no batismo nas águas, sendo apresentado a Deus como sacrifício, e esse momento em que João, ele era filho de sacerdote. João Batista era filho de Zacarias. E quem tinha autoridade para apresentar o animal a Deus como sacrifício era o sacerdote que tinha essa autoridade. Zacarias é descendente de Arão e, logicamente, João Batista, filho de Zacarias, também tinha a autoridade não somente como profeta, mas também como sacerdote. E ele, o próprio João Batista, apresentou o cordeiro a Deus como sacrifício. E no momento da apresentação, ali, Jesus, batizado por João Batista impôs as mãos sobre Jesus, e ali naquele momento, ele transferiu todos os pecados da humanidade, de todas as épocas, todos os pecados passados, os pecados presentes e os pecados futuros foram despejados, transferidos, colocados em Jesus. Então estava ali sobre Jesus o adultério, o assassinato, a prostituição, a mentira, todos os pecados. Os pecados foram transferidos para Jesus naquele momento.
E o sacerdote, ele tinha essa autoridade de transferir pecados. Como diz aqui em Levítico capítulo 16, diz assim, no versículo 20, capítulo 16, versículo 20, diz assim: e havendo, pois, acabado de expiar o santuário, e a tenda da congregação, e o altar, então fará chegar o bode vivo, e Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Você lembra? Quando Jesus foi batizado por João, e logo assim veio uma voz do alto dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ali era a aprovação do sacrifício oferecido, aquele cordeiro oferecido a Deus pela culpa, ele ali abraçando toda a culpa, todos os pecados sobre ele, e aí Deus aceitou o sacrifício. E ele disse: esse aí é meu filho amado, em quem me comprazo. E ali, a partir do momento que Jesus saiu da água, o Espírito Santo veio sobre ele e o conduziu ao deserto. O Espírito Santo veio sobre Jesus e o levou para o deserto, cheio de culpas, cheio de pecados. Lembrando que para o sacrifício ser aceito, os judeus, os hebreus, o cordeiro tinha que ser perfeito, não podia ter mácula, não podia ser aleijado. Não, a mesma coisa Jesus não tinha pecado, ele não tinha necessidade de se batizar, porque não tinha pecado, mas ele se batizou para pegar os nossos pecados. E dali, a partir dali, ele levou os nossos pecados para a cruz. Entenda, os nossos pecados não foram para Jesus no momento que ele foi crucificado. Não. Os nossos pecados, Jesus pegou os nossos pecados no batismo das águas. E ele pegou e levou. E ele cravou na cruz. Reparem que isso é a obra do Evangelho de Cristo. Por isso que nós somos chamados de santos. Não é porque a gente é bonzinho, a gente é legal, a gente não faz mal para as pessoas, a gente é caridoso. Não. Santo é porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue dele removeu, tirou o pecado. Então, quando Deus olha para mim, ele não vê pecado, porque o sangue de Cristo está sobre mim. Mas não é porque eu sou santinho, não. É porque o sangue de Jesus me salvou, me purificou, e hoje eu sou santo. Por isso que nós somos santos. Não é pelas obras
legais, boas que a gente faz, não. É porque o sangue de Jesus removeu, tirou. Lá em Isaías, capítulo 53, diz que ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. E essa obra é perfeita. Por isso que Jesus se batizou nas águas. O batismo de Jesus foi para pegar os pecados e levar para a cruz. A gente se batiza para deixar nas águas os nossos pecados. Jesus já se batizou para pegar e levar embora. Então, meus irmãos, essa obra perfeita que Jesus fez para mim, para a sua vida, é para salvar a tua alma, a minha alma. Então, aceite este sangue, aceite essa obra maravilhosa que Jesus fez. Aceite o sangue de Jesus. Aceite, porque foi através desse sangue que ele salvou e ele salva a sua vida. Que Deus abençoe no nome de Jesus.